O sentimento de culpa me impede de me separar. Olá, eu sou Yara Restini, eu tô aqui para ajudar você a se preparar para sair da relação que não te faz feliz, conduzir a sua saída e a reconstruir a sua vida depois da separação. Como eu passei por dezenas de separações, entre elas 7 oficiais, eu ajudo pessoas a terem uma separação de sucesso ao saírem de uma relação infeliz. Nesse vídeo eu vou falar sobre o sentimento de culpa, esse sentimento tão paralisante que toma conta de você quando você está querendo se separar, está pensando em se separar. Eu não vou falar aqui nesse vídeo dos motivos que você tem para ter chegado à conclusão de que a relação não faz você feliz e que você quer se separar. Eu vou falar sobre esse sentimento pesado especificamente, o sentimento de culpa, que mesmo você sabendo e tendo certeza que o caminho é a separação, que não tem jeito mesmo você sabendo que você pode estar até demorando demais para tomar atitude, né? Mas esse sentimento fica mantendo você sem ação, fica atrasando a sua vida e enchendo a sua cabeça de dúvidas e de autoacusações. É muito dolorido, eu sei, é muito desgastante. O sentimento de culpa é um dos mais pesados e negativos, né, dos sentimentos que a gente pode ter. Ele tira o nosso sono. Quando você pensa no que provoca aí a sua culpa, parece brotar um lamento, né, da alma, uma sensação de impotência, de não ter o que fazer com esse sentimento. Ele tira de você a noção do que é justo e do que não é justo. Ele tira a noção do que é certo, do que é errado. Você fica perdida mesmo. Você derrama um peso em cima de você. E você fica sem clareza para ver que simplesmente você não tem culpa nenhuma pela quase totalidade do que provoca aí a culpa aí dentro de você. O sentimento de culpa faz você se diminuir como pessoa, como mulher, faz você se acusar injustamente de um monte de coisas, faz você aumentar o tamanho dos seus erros que você tenha cometido no passado, mas isso aumenta aí dentro da sua cabeça de uma forma severa com você mesma, né? Ele faz você viajar em delírios, imaginar consequências horríveis causadas por atitudes suas, como a separação, por exemplo. O sentimento de culpa faz você se auto-sabotar, para se castigar mesmo, para se punir. Esse sentimento tem uma vibração muito baixa, né? Você entra numa negatividade muito difícil de controlar. Tira a sua noção e você passa a se enxergar como uma causadora de muito mal, sabe? Aliás, quando as suas conexões espirituais não estão boas, estão lidando com energias ruins, é pelo sentimento de culpa que essa vibração baixa pega você e tira a sua paz no dia a dia. Não sei se você já reparou nisso. Eu me lembro que o sentimento de culpa me paralisou muitas vezes nas minhas separações, quando eu ainda não sabia lidar com isso. Minhas culpas passavam por vários canais, aí, por vários motivos. No casamento sem filhos, a minha culpa passava pelos gastos dos meus pais comigo, né, no casamento em si. Passava pelo fato dos padrinhos de casamento terem me dado presentes, né, daqueles fundamentais e caros, sendo que
para a vida financeira deles foi significativo o gasto com essa demonstração de amor aí por mim. Então eu me sentia muito culpada. Minha culpa passava pela minha mãe ser tão infeliz no casamento e nunca ter tido a coragem de se separar. E aí, de repente, eu tenho a coragem e decido me separar em tão pouco tempo, né, tendo muito menos tempo de sofrimento do que ela teve. Então, nossa, me sentia culpada. E até nos casamentos com abusadores, a culpa veio me torturar. Por fazer o outro sofrer, apesar de tudo de ruim que ele me fazia, né, porque eu sentia que me separar era abandonar uma pessoa problemática, né? Eu achava que uma pessoa com problemas como ele eu tinha que ajudar, ele precisava da minha ajuda, né, para se curar e se tornar uma pessoa melhor. Então eu me culpava por estar abandonando um ser que precisava de mim. Eu senti culpa também por abandonar pessoas da família do outro que se afeiçoaram a mim, né, que passaram a me amar, e eu me sentia responsável por esse amor que brotou ali, né, entre as pessoas, entre eu e elas. Nos 2 casamentos com filhos, eu sofri a culpa por deixar aquele pai sem a convivência diária com os filhos. Eu senti a culpa por fazer o outro sofrer. Por mais que eu sofresse no casamento, na relação, eu sentia a culpa por ele sofrer. Eu sentia a culpa por deixar os meus filhos sem o pai em casa. Nossa, essa culpa acabava comigo. Então, a gente vê que é uma infinidade de culpas que a gente fica alimentando na nossa mente. Fora as culpas que a gente já carrega naturalmente, independentemente da relação, né? Que são as culpas da gente ser feliz enquanto outras pessoas não são felizes, as culpas por achar que você sair da relação e ser feliz não é para você, que você não merece ser respeitada e amada. Então, fica sendo errado você querer separar para ir atrás de ser respeitada e ser amada e ser feliz. As culpas por erros que você pode ter cometido no passado, e aí você pega e fica achando que merece o castigo que você está vivendo, o castigo de ser infeliz, e achar que você tem que aceitar isso para você, é terrível também. Por que é que você tem esse sentimento de culpa, né? Por que você não consegue resolver o problema? O sentimento de culpa na sua vida faz muitas besteiras sem você entender. Quando a gente sai por aí arranjando pessoas erradas, se mantendo em relações com dinâmicas ruins, a gente precisa olhar para dentro da gente. A gente precisa se perguntar qual o problema da nossa infância a gente está tentando resolver. Parece doideira, né? Mas tem isso. Tem a culpa que você carrega da infância. Sabe por quê? Tudo que acontece quando você é pequena na sua casa, entre os seus pais, né, no relacionamento deles e também na relação deles com você, né, tudo que acontece quando você é pequenininha, você se culpa, você fica achando que aqueles acontecimentos são sempre culpa sua. Então, se os seus pais estão brigando, por exemplo, gritando, você acha que a culpa é sua. Se eles tratam você mal, às vezes nem sendo de propósito, você acha que a culpa é sua. Se eles deixam de te dar atenção, seja qual for o motivo, né, você acha que é por sua causa, é culpa sua. Né? A criança, ela coloca tudo em cima dela. Então, tudo que acontece nesse sentido deixa marcas aí. Muitas vezes,
você vai pela vida afora tentando resolver esses problemas de lá de trás, sem nem perceber. Então, por exemplo, você fica tentando resolver o problema da sua mãe, está infeliz com seu pai, né? Você fica fiel a ela. Você acha que você tinha que ter dado conta de ajeitar isso para ela. Aí você arranja alguém que age mais ou menos como seu pai ou como o companheiro da sua mãe, para você tentar ajudar essa pessoa que você arranjou aí, né? Ajudar ela a conseguir se relacionar de forma saudável, como se você estivesse ajudando o seu pai a fazer isso. Sendo que esse não deveria ser o seu papel. Você não está aí na relação como uma profissional para desvendar os problemas do outro, não é? Você está aí como uma esposa, como uma namorada, não é? Como uma companheira e não como uma profissional que tem que dar conta dos problemas emocionais dele. Então você não vai conseguir resolver esses problemas no outro. Aí você, como você sente que falhou por não ter feito o seu pai tratar bem a sua mãe, ou então por ter feito ele amar você do jeito que você, não ter conseguido fazer ele amar você do jeito que você precisava. Por exemplo, se seu pai era alcoólico, aí você procura alguém com algum problema como esses. Por quê? Você sente culpa por não ter conseguido ajudar o seu pai. Você acha que se você tivesse conseguido ajudar, tudo teria sido diferente. Isso fica aí no seu inconsciente. E mesmo você sabendo hoje, né, depois de adulta, mesmo você tendo consciência que aquilo não dependia de você, não dependia de uma criança, nada daquilo dependia de você. Sua criança interior ferida, ela continua lutando para resolver aquelas coisas todas que já passaram, né, como fatos, mas que não passaram aí dentro de você. Então, antes de qualquer coisa acontecer aí na sua vida adulta, você já carrega essas culpas de lá de trás. A cabeça da gente, ela é complicada, mas dá para entender. Mas enfim, aí vem outras culpas que vão se somar a essa maior, né, que tanto trava a sua vida. Vem as culpas, por exemplo, por erros que você possa ter cometido de verdade no passado. E por achar que ser infeliz é uma sentença que você tem que cumprir por causa desses erros que você possa ter cometido. Imagina, como se o próprio arrependimento já não judiasse o bastante de você. Por exemplo, vem a culpa de ter provocado os gastos, né? Como a minha lá, por exemplo. Os gastos aos seus pais e padrinhos com o seu casamento. A culpa de ter, de repente, surpreendido de forma negativa a família, né? Quando você traz a notícia que você decidiu de repente morar junto, por exemplo, para depois logo em seguida se separar, como se você pudesse adivinhar que ia dar errado, ou como se iludida como você estava e sem entender o porquê que você escolheu errado a pessoa, né? Você estivesse com condições internas de ser mais realista. Você não estava. Vem, por exemplo, a culpa de ter uma atitude que a sua mãe nunca teve coragem de ter, apesar de ter sido sempre tão infeliz, né? E ter arrastado a infelicidade por décadas. Vem a culpa por não ter paciência para ajudar o outro, coitadinho do outro, né? Mas vem a culpa por não ter paciência de ajudar ele a aprender a se relacionar, ajudar ele a sair do álcool ou a sair das drogas, né? Por não ter habilidade de ajudar o outro com as dores internas dele, que fazem ele ser uma pessoa que não dá para conviver. Como se o seu papel fosse ter que curar a pessoa. Não é. E vem também a culpa de tirar os filhos do dia a dia dele, né? A culpa pelo sofrimento dele como pai, sendo que existe aqui
o seu sofrimento durante a relação, dentro da relação. E é esse que você precisa resolver, não o do outro. Vem a culpa de deixar o seu filho ou os seus filhos sem o pai. Só que eu vou te falar, o ambiente infeliz faz muito mais mal aos seus filhos do que o pai morando separado. Aliás, essa culpa de deixar os filhos sem o pai em casa, essa culpa ela pega no fígado, eu sei, né? Acontece que não se separar vai causar problemas piores, muito profundos na personalidade do seu filho. Porque a criança não vai saber se relacionar se ela ficar vivendo em um ambiente de desamor, de infelicidade, de abuso. Na relação abusiva, por exemplo, quando você se mantém na relação, né, e mantém ali o seu filho nesse ambiente, você não toma uma atitude, você na verdade está mostrando, você está ensinando para o seu filho que amor dói e que está certo o amor doer. Você está ensinando que abuso é bom. Por que você está ensinando que abuso é bom? Porque depois a criança vê as agressões que você sofre, sejam elas verbais ou físicas, a criança vê o que em seguida? Ou então no dia seguinte, você abraçando o pai dela, você beijando, você servindo. Então imagina a confusão sofrida na cabecinha dessa criança. E olha, não adianta mentir para o filho. A criança sente e absorve tudo, feito uma esponja. Mentir para o filho é muito pior para ele, inclusive. Sabe aquelas mentiras assim? Seu filho fala assim, mamãe, o papai gritou com você. Aí você fala assim, não, ele estava brincando, sabe? Mamãe, o papai bateu em você, eu ouvi. Não, foi impressão sua, meu filho, tá tudo bem, meu bem. Aí ele percebe, ele sabe que é mentira. E ele aprende o quê? Que tá tudo bem, que é assim mesmo que deve ser, né? Quando você mente para a criança, ela sabe, ela sente. E essas marcas aí ficam para o resto da vida e acabam compondo a personalidade dela. É muito importante poupar a criança sim, mas do jeito saudável, que é como? Colocando limites na dinâmica da relação, é se respeitando, é dando um basta, enfim, é se separando. No caso de relação abusiva, nossa! E vai ser preciso você ser forte, você vai ter que estar equilibrada e serena para se ajudar e ajudar o seu filho nesse momento também. Qual é o jeito errado de resolver esse problema? Olha, ficar vestindo essas culpas e aguentando a relação que você já sabe que não deu certo é um jeito totalmente errado de resolver. Ficar se castigando, se punindo, sem entender de onde vem esses sentimentos de culpa, né? E assim ficar impondo a infelicidade para a sua vida. É um jeito muito errado. E também é errado ficar carregando essas culpas aí, passar a se punir por causa delas, depois de conseguir se separar, e aí fazer o quê? Colocar mais essa culpa da separação nessa sua malona pesada de culpas aí, né, que você já carrega. E aí você segue sua vida sofrendo com essas culpas e se sabotando pela sua vida fora. Então, não adianta simplesmente passar por cima desse sentimento de culpa e mandar ver. Precisa resolver essas culpas dentro de você. Qual é o jeito certo de resolver esse problema? O jeito certo é partir com urgência para o autoconhecimento e para autocuidados. Só desse jeito você vai conseguir aprender a lidar com essas culpas. A lidar com as culpas é, primeiro, identificar, sabe? Eu me sinto culpada pelo quê?
exatamente? Por quais fatores? Segundo, entender o porquê dessas culpas. Entender por que é que dentro de você esses motivos doem e te paralisam. Terceiro, oferecer compreensão para você mesma e para tudo o que causa aí dentro de você essas culpas. Quarto, resolver essas culpas dentro de você a partir da compreensão profunda sobre elas, da compreensão profunda delas, saber exatamente onde essas culpas têm origem, em que ponto da sua vida elas surgiram, para qual momento, para qual sentimento da sua infância. Elas te levam, sem você nem se dar conta, lá. Quinto, se libertar dessas culpas pela percepção de que muitas delas não têm razão de ser. Muitas delas impedem que você faça um grande bem para você e para as pessoas que você ama, inclusive filhos. Ao contrário da impressão que você tem de que as culpas te seguram na infelicidade pelo bem de todos. Nada a ver isso aí. Sexto, se libertar também pelo auto-perdão quando o sentimento de culpa for por causa de erros reais que você tenha cometido no passado. Você é generosa com as pessoas que você ama, não é? Quando se trata de compreender essas pessoas, quando elas cometem algum erro, você não é super compreensiva? Então, por que você não pode ser generosa, compreensiva com você mesma na hora de compreender os seus motivos, na hora de enxergar as razões que fizeram você agir de uma forma que hoje causa arrependimento? Olha, você precisa olhar esses erros seus com mais realidade, sem ficar alimentando. Precisa observar como é que você estava, quais as circunstâncias quando você cometeu esses erros. E outra, quais dores e medos você estava sentindo quando você cometeu esses erros? Será que você faria a mesma coisa hoje? Ou então, será que você faria a mesma coisa quando você estivesse melhor com você mesma, sem as dores e os medos? Entenda que cada pessoa age movida pelas suas dores. Então, será que já não estaria na hora de você se perdoar? Porque se você não se perdoa, se você não se compreende, se nega a se compreender, se você não se conhece, você vai o quê? Repetindo histórias infelizes na sua vida. E a única forma de sair desse padrão de repetição é partir para o autoconhecimento. Não tem outro jeito. Entenda que da mesma forma que você pode estar provocando hoje no seu filho uma distorção da realidade sobre relacionamento, sobre amor, né, tentando fingir que está tudo bem, você também pode ter sido vítima dessa mesma situação quando você era criança. Aí agora você também distorce a realidade. Eu distorço qual realidade, Yara? A realidade do que é felicidade, a realidade do que é respeito, do que é amor, do que é um relacionamento saudável, a realidade do direito que você tem a tudo isso. Essa infelicidade que você sofre hoje, ela pode ser sofrida amanhã pelos seus filhos, se você não se separar o mais rápido possível. Principalmente no caso de relações abusivas. Mas não só nelas, em relações infelizes, sem abuso também. Porque continuando infeliz, você mostra para os seus filhos que a vida é assim mesmo, é ser infeliz e se contentar. Trabalhar esse seu sentimento de culpa e tomar atitude de sair da relação vai fazer bem aos seus filhos, vai proteger os seus filhos,
vai preservar a formação da personalidade deles. Aí você pode estar falando assim: ah, mas eu não sei como lidar com essas coisas inconscientes. Eu não sei trabalhar essas culpas. Olha, elas já começam a ser trabalhadas nesse momento, no momento em que você tem acesso a essas informações, no momento em que você se abre para esse assunto. E essas informações que eu estou passando aqui, né? Você está ouvindo tudo isso e você pode usar essas informações para dar uma olhada corajosa para dentro de você e para o que acontece no dia a dia da relação. Ter essa consciência já é um excelente começo. Você já está começando. E você pode ter ajuda também. Você pode ter ajuda profissional para isso também. Você pode partir para cursos de autoconhecimento, leituras, terapias, as diversas terapias de cura da criança interior ferida, o auto-perdão, cura de travas internas. Inclusive no meu curso que ensina você a se preparar para sair de uma relação infeliz e a reconstruir a sua vida depois da separação, tem a parte que trata especificamente, trata esses sentimentos de culpa, através do entendimento sobre eles, através do auto-perdão, né, e a dissolução aí desses nós internos, dessas travas internas. A culpa é uma trava interna que acaba com a sua vida amorosa e não só com ela, com outros setores da sua vida também. É perfeitamente possível ter uma separação de sucesso quando você cria condições internas para tomar decisão sem culpas e sem medo, quando você cuida de você do jeito certo nesse processo de separação, quando você gerencia a sua superação para que ela seja tranquila e faça você crescer como pessoa. E eu sou a prova viva disso. Depois de ter aprendido isso, não há culpa que me faça permanecer em uma relação infeliz. E eu quero essa mesma liberdade, esse mesmo autorrespeito e respeito pelas pessoas que você ama. Eu quero essa mesma felicidade e serenidade para você. Começa a tentar olhar com coragem, com mais realidade e menos fantasias negativas para as culpas que torturam você. Faz aí um exercício de tentar desvendar essas culpas em você. Faça perguntas para você mesma sobre essas culpas para provocar aí o seu subconsciente, para fazer ele começar a trazer aí alguma luz de percepção para a sua consciência, uma luz que venha ajudar você a se conhecer, a se entender. Eu vou deixar uma dica aqui para você. Antes de ir dormir, leva para a cabeceira um copo d'água. Aí você toma metade do copo d'água pensando na pergunta que você quer fazer para o seu subconsciente. Aí você deixa a outra metade aí na cabeceira. Deita e dorme, normalmente. Quando você acordar, senta na cama, pega o copo e vai tomando lentamente a outra metade, golinho por golinho. Vai tomando e deixa a sua mente livre, prestando atenção só na sua respiração e no ato de engolindo a água. Observa então o que vem à sua mente. Presta bastante atenção. Presta atenção em qualquer lembrança, qualquer pensamento, por mais estranho que seja, presta atenção e aproveita bem essas dicas que vêm de dentro para clarear as coisas para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter ajudado você a chegar um pouquinho mais próximo da felicidade
que está reservada para você no universo. Obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.